Que bom ter você aqui comigo. Me chamo Priscila Batilli, sou especialista em educação inclusiva, também psicopedagoga, sou educadora há 27 anos, 18 anos estive em escola, fui professora, coordenadora, orientadora, por 15 anos trabalhei em consultório atendendo crianças e adolescentes neurotípicos. E por volta de 4 anos trabalho de forma intensiva na formação de educadores especialistas e também dou mentoria, orientações para as famílias neuroatípicas. Então, ter você aqui comigo nesse momento é algo muito especial, até porque nós vamos falar de uma fase que naturalmente gera desafios, que é quando as aulas começam. E sabe por que que esse desafio ele vem junto com esse momento? Porque quando um professor ele recebe a notícia que ele terá um aluno neuroatípico, é muito comum que ele se apegue ao diagnóstico. E ele chega a pensar: nossa, vou receber um aluno com transtorno de aprendizagem. Ou vou receber um aluno com TDAH, com altas habilidades, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com autismo, com deficiência visual, com deficiência auditiva. E sabe aonde que o desafio chega? Quando esse educador ele já passou pela experiência de ter tido um aluno que estivesse com algum desses diagnósticos e aí gera um gatilho se a experiência que ele teve no passado não tenha sido satisfatória. E aí vem junto aquele medo ou o medo pelo desconhecido. E aqui eu quero trazer a você as percepções, se você tem também esses receios e se muitas vezes se questiona como tornar a vida prática mais real e efetiva para atender às necessidades específicas do meu aluno. E quando o professor ele se preocupa com essa questão, é realmente ele ter o conhecimento de quais são os sintomas, de como aquele aluno funciona, e aí vir aquela preocupação de como realmente elaborar um PEI, de como identificar o conhecimento prévio desse estudante para fazer as adequações. E quando o especialista, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele está no início do ano, ele tem um aprendente que precisa de um atendimento específico e ele sente o desafio que naquela escola que o estudante está, não apresenta receptividade para acolher as orientações. E a família, nesse momento, ela se sente muitas vezes fragilizada, a se perguntar: será que o professor ele está em condições de fazer um atendimento especializado para o meu filho? E aí a gente começa a se atentar que esse momento de início de ano se torna apreensivo para as famílias, para os educadores e também para os especialistas. Em algum momento você já se questionou como minhas ações podem realmente impactar o aprendizado e o desenvolvimento do meu aluno? Porque aí você fica a pensar da real condição que você tem de conhecimento técnico e também de conhecimento de se conectar, entender o funcionamento do estudante para melhor acolhê-lo. E sabe o que que acontece? O processo de inclusão, ele não só resume a seguir leis e diretrizes. Muitas vezes, o educador ele pensa que uma vez que ele consiga colocar em prática a aplicabilidade de um documento, ele já está sendo inclusivo. Só que aonde perpassa os desafios? É porque ele envolve o emocional, a estrutura, o pedagógico e que essas ações em conjunto, muitas vezes, elas impactam a família, os especialistas
e os educadores. E por que que eu estou falando nessas três frentes? Porque para que o processo de inclusão aconteça, essa parceria, as relações saudáveis entre família, escola e especialistas precisa acontecer. É nessa interrelação, é nessa união de procedimentos, de compreensão das necessidades específicas daquele indivíduo, que fará com que todos que estão à volta dele, que seria o suporte que ele tem, a rede de apoio desse estudante, havendo procedimentos assertivos para atender essa criança ou esse adolescente da melhor forma possível. Então, sim, é um trabalho em parceria. Mas, muitas vezes, o que que acontece? Existem alguns medos, algumas dores. E eu quero aqui te perguntar se você, em algum momento, já passou por algum desses desafios, quando a gente para pensar sobre o que é realmente uma prática inclusiva. Você já teve a sensação de estar sozinho? De se perceber que dentro do ambiente escolar você está sozinho fazendo a inclusão. Os professores da sala de aula comum não te entendem, ou não há uma parceria entre o professor da sala de aula comum com o professor do AE. Na sua sala, você está desassistido porque você precisaria de ter profissionais de apoio e não tem. A gestão da escola não apoia o seu fazer inclusivo. Muitas vezes você se sente sozinho porque você não tem apoio e suporte da administração, dos gestores, como também da família para poder acolher e atender o que você pede. Você sendo família, você percebe que o seu filho vai para a escola, mas muitas vezes o trabalho não tem sido feito, ele fica de lado, ele fica desassistido, ele fica segregado às tarefas. E você, que é especialista, essa agonia de não sentir que a escola é parceira, não abrir as portas para as reuniões, para acolher as suas orientações de relatório, e enfim, você percebe? E todas aqui, essas dores que eu vou relatar, você vai conseguir perceber sendo família, sendo educador e sendo especialista, que pode sim, em algum momento, você já ter passado por elas. A ausência de formação continuada. Quantas vezes a escola faz uma movimentação de fazer uma semana pedagógica com vários profissionais, potencializando e depois durante o ano se perde, não há uma constância. E aí o professor quer colocar em prática o seu aprendizado, mas não tem o suporte da continuidade daquele conhecimento. Falta de recursos e materiais adaptados. Então, o professor da sala do AE, muitas vezes, ele tem um material, o mínimo, o básico para trabalhar, sendo que estes recursos personalizados, eles fazem toda a diferença no processo de desenvolvimento do seu estudante. A escassez de tempo para planejamento inclusivo. Então, de pensar como que eu vou fazer o PEI, o planejamento, fazer as adaptações se eu não tenho tempo. Falta de parceria entre os profissionais. Então, você, professor, entra em contato com o especialista também não te recebe, também demonstra dificuldade de acessibilidade. Você gostaria de entender um pouco mais sobre o diagnóstico do seu aluno e você fica ali no vácuo. Quando não, o contrário também acontece. O especialista querendo marcar as reuniões e a escola não recebe. Medo de não conseguir atender às expectativas da família. E essa questão ela é muito pouco falada, mas é importante a gente lembrar que o filho é o maior bem que a família tem. Então, naturalmente,
Quando a família neuroatípica, que já passou por muitos desafios, até chegar no momento que ela se encontra, seja no processo de aceitação do diagnóstico do seu filho, na aceitação dos parentes frente a esse diagnóstico, de entender os comportamentos, as necessidades específicas, questões relacionadas à área da saúde, todo o processo educacional que o filho teve até então. Então, cada família tem uma história. E essa família, ela vem já com dores, expectativas, medos que foram construídos durante esses anos, querendo que agora dê certo. Então, existe sim aquele desejo, tomara que esse professor que vai receber o meu filho esse ano faça diferença por ele, o ensine, o desenvolva, o promova a autonomia para que ele consiga realizar as suas tarefas de vidas diárias com maior potencial. E muitas vezes o professor, ao saber o diagnóstico, ele fica preocupado: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir realmente fazer a diferença na vida desse estudante? E aí tem a insegurança sobre como desenvolver esse ser neuroatípico. E quando a gente fala nesse desenvolvimento, por quê? O objetivo maior da escola é a aprendizagem. A família que está junto com o seu filho também, junto com a sua dinâmica familiar, também desenvolve, também faz com que o seu filho aprenda. E no consultório é também um objetivo maior, percebe? Então, a questão do desenvolvimento, da autonomia, da autoria de pensamento se dá na junção dessas ações sincronizadas com objetivos muito específicos para que o sujeito se desenvolva. Dúvidas sobre como identificar corretamente as necessidades do estudante e personalizar o ensino. Então, é aquele receio de perceber: nossa, eu estou agora com um estudante que ele está no quinto ano, mas ele não é alfabetizado. E agora? Eu preciso trazer para ele um livro do primeiro ano? Eu vou é, fazer que tipo de atividades? Como que eu vou fazer essas adequações? E existem formas de você personalizar, muitas vezes, sem precisar trazer um livro do primeiro ano. Até porque, quando você traz um livro de um ano anterior, você está deduzindo que o estudante, ele não saiba as outras habilidades que ali consta. Você restringe o processo de aprendizado desse estudante e negligencia não fazer as adequações quanto aos conteúdos da sala de aula comum que ele está matriculado. Então, fazer a flexibilização do conteúdo ou a adaptação curricular é o que é mais apropriado, mas para isso existem estratégias que eu vou te falar já já. Falta de clareza sobre como estruturar um PEI eficiente. Então, é aquele medo, né? Como que eu vou iniciar esses passos para fazer essa identificação do conhecimento prévio do meu estudante, para então elaborar um PEI que realmente faça ele aprender e não seja um documento somente para ser engavetado, um documento burocrático. Desconhecimento sobre como diferenciar o PEI e o PAEE. Então, o PEI, o Plano Educacional Individualizado, barra PDI, ele é um documento que ele é feito na sala de aula comum. Por quê? Porque ali nós temos como objetivo trabalhar os conteúdos. E quem é o especialista dos conteúdos? É o professor da sala de aula comum. E o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, ele é feito pelo professor da sala do AE, que tem como objetivo trabalhar pré-requisitos necessários que darão a prontidão para o estudante a permanecer, a estudar, a se desenvolver na sala de aula comum. Então, o plano de atendimento educacional especializado, ele vem para que seja um trabalho feito em parceria, junto com o professor de aula comum. Ele não pode substituir o PEI, ele não tem como objetivo trabalhar conteúdos.
Percebe? Ele vai trabalhar habilidades, habilidades de vida diária, habilidades das funções executivas, habilidade de linguagem, de raciocínio lógico. Por quê? Dará a esse sujeito prontidões para ele poder acompanhar o conteúdo na sala de aula comum. Por isso que o parecer 50 deixa muito claro a parceria entre esses dois profissionais, da sala do AE e da sala de aula comum, porque é um trabalho que vai complementar, potencializar o desenvolvimento do estudante. E aí também tem o medo de errar ao adaptar as atividades e avaliações. Então, será que essa atividade ela está adequada para o meu estudante? Será que ele não está aprendendo por quê? Que aí vem a questão do monitoramento da aprendizagem, que é aí que você consegue ir para o próximo nível. Lembra de Vygotsky quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal? Pois é. Então, para que a gente promova que esse estudante vá para o próximo nível de desenvolvimento, eu preciso ter a clareza do conhecimento prévio, do que está possibilitando o aprendizado, quais são as habilidades que ele tem para a gente usar a favor ao apresentar esse conteúdo, como também quando ele não aprende, o que que impactou. E aí, quando você me vê falando assim, você deve estar pensando, Priscila do céu. É muita coisa. Não é. Isso acontece de forma muito síncrona. Sabe assim, quando a gente aprende a andar de bicicleta? Que aparentemente, quando você olha para a bicicleta, você fala: Meu Deus, eu vou ter que equilibrar, eu vou ter que pedalar, eu vou ter que frear, eu vou ter que ter noção de orientação espacial, de lateralidade. Aí, quando você olha aquilo, você fala: Meu Deus do céu, eu acho que eu não vou dar conta. Só que quando você começa a pedalar, que você vai entendendo como que é andar de bicicleta, daqui a pouco você faz assim, ó, num piscar de olhos. Por quê? Porque fica sistematizado. E outra, você vai ganhando experiência. Então, a gente vai tendo cada vez mais habilidade e facilidade de fazer um documento conforme a gente vai praticando. Então, tudo que é novo gera medo, gera até desespero e aquela sensação de, meu Deus, mais coisas para que eu faça. E ali também, sobre o PEI, muitas vezes a família fica com aquela preocupação: será que o professor vai fazer? Será que o PEI realmente está atendendo às necessidades específicas do meu filho? Será que o PEI são atividades aleatórias buscadas na internet? Será que o PEI é um portfólio? Será que o PEI são atividades que a gente compra pronta, que são vendidas por aí do tipo atividades para autista, atividades para síndrome de Down. Será que isso é PEI? Não, nada disso é PEI. E eu vou te explicar no decorrer do que é o PEI. E assim, eu quero que você reflita se em algum momento também você já teve essa sensação. Falta de modelos prontos e referências práticas. Então, assim, eu sempre tive muita preocupação sobre modelos prontos. Por quê? Porque muitos educadores, ou numa grande maioria, têm aquele desejo de ter tudo pronto para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, para facilitar a sua prática. Só que quando a gente fala de ensino especial, de educação inclusiva, a gente sabe que não se trata dessa formatação de trabalho. Por quê? Porque a gente precisa personalizar. Quanto mais eu entendo o meu estudante, melhor eu consigo trazer as ações para atender às suas necessidades. E dentro dessa minha preocupação, eu sempre relutei um pouco sobre os modelos. Mas eu também entendo que quando você já está num nível diferenciado da sua docência, onde você já tem a clareza que modelos servem para inspirar, para eu entender, para que eu consiga olhar o modelo de algo, de um documento, eu consiga, lendo aquelas informações, me apropriar e fazer uma transposição daquilo que realmente eu consigo aplicar ou não para um estudante. Porque a gente vai ter sempre um olhar personalizado. Quando a gente fala de inclusão, é muito importante que pensemos em duas habilidades que a gente precisa desenvolver: a percepção de entender, de observar, de analisar o outro, no sentido de ver
como ele está pensando, por que que ele teve aquele comportamento, quais foram os gatilhos e também a escutatória. Muitas vezes a gente deduz situações que não são reais, e quando você abre espaço para ouvir o outro, você consegue entender melhor os motivos pelos quais ele teve um determinado comportamento, um posicionamento. Pode ser que não justifique, mas você vai ter uma compreensão real da intencionalidade para que você venha a instruir e direcionar mediante aquele comportamento que você deseja. Qual que é um dos desafios maiores que acontece na sala de aula, ou até mesmo em casa, ou até mesmo no consultório? Quando o adulto, ele não ele se irrita ou se incomoda com o comportamento feito por aquele indivíduo, e ao invés dele mostrar o caminho do que é esperado de comportamento, ele reforça negativamente aquele comportamento que ele não quer que seja feito. Por exemplo, nossa, Pedro, eu já falei com você hoje umas 5 vezes para que você sente aqui na mesa. A gente precisa fazer essa atividade. Então, quando você traz essa fala, você está reforçando negativamente o esforço. Eu já falei com você várias vezes, eu precisei chamar sua atenção, você não para quieto. Agora, Pedro, eu estou aqui te esperando. Olha que os materiais já estão prontos. Pedro, o que que você acha? A gente vai começar a fazer com essa caneta amarela, um exemplo, ou com essa caneta rosa. E aí? Qual vai ser o material que você quer utilizar para realizar essa tarefa? Então, quando você cria um ambiente, dentro dessa criação, você vai oportunizando a ele estímulos para se conectar e vincular, até porque a gente não pode esquecer que essa vinculação ela se dá, sabe como? Por meio do desejo em aprender. E você vai ali fazer esse estímulo acontecer. Só que para isso você precisa conhecer o seu estudante. Quantas vezes você já passou por essa situação do desalinhamento entre profissionais e família? Então você faz a reunião na escola como família, orienta os educadores, a equipe pedagógica sobre o que deve ser praticado mediante o que foi relatado ali, seja no relatório psicopedagógico, seja num laudo médico. E aí você vê que a escola ela até faz a anotação, ela até coloca na ata da reunião. Mas quando chega numa outra reunião, você vê que nada daquilo foi aplicado. Você já passou por isso? Você já passou pela demanda de orientar a família numa reunião explicando como que ela deve proceder em casa para trabalhar a previsibilidade, para trabalhar a rotina, para deixar o seu filho com maior autonomia? E quando você vê o desenvolvimento daquele estudante, você percebe que nada disso está acontecendo. Então, esse desalinhamento entre os profissionais e a família também se dá, sabe por quê? Pela falta de comunicação e integração sobre o que foi trabalhado na escola, na sala do AE com a sala de aula comum. Quando você tem ações que estão sincronizadas, quando você vai conversar com a família, mesmo que a família esteja num processo de negação e apresenta uma resistência, você vai falar do potencial do filho dessa família, do que ele está se desenvolvendo com o trabalho que está sendo feito na escola, e agora, para que ele tenha um maior potencial de desenvolvimento, é necessário que a família tenha determinados procedimentos em prol do seu filho. Então, para que haja o próprio, eu digo convencimento, no sentido de quando a família está naquele processo de luto, no processo de negação, a gente precisa ter aquela malemolência de comer pelas beiradas, sabe como é que é? E a gente não pode esquecer que tem um ponto muito importante, que na nota técnica do MEC, a nota 4 do MEC de 2014, ela traz que para que o estudante ele tenha as adequações, sejam elas adaptativas, pedagógicas, ter um profissional de apoio, é, ter todo o seu atendimento, ela não precisa ter um diagnóstico.
Então, a escola que usa esse discurso de que eu não posso fazer adaptação porque o seu filho não tem diagnóstico, cai por terra. Até porque, quando a gente entende a Lei Brasileira de Inclusão, lá está muito claro que a educação é um direito de todos. E dentro desse direito, ele tem que ter permanência, ele tem que ter igualdade, ele tem que ter acessibilidade aos conteúdos e às estratégias, conforme os outros estudantes também têm. Então, é um direito que o estudante tem a ser recebido na sala de aula comum, mas não adianta só recebê-lo, é receber e criar estratégias de como realizar todos os procedimentos para melhor poder atendê-lo. Você já passou pela dificuldade em dividir responsabilidades? Vamos lá. Como que é isso, Pri? Às vezes você está na sala do AEE, mas você, quando se vê, a escola não tinha o AEE. Você foi quem começou todo o projeto. E naquele momento você se perdeu. Pelo fato até das pessoas não entenderem muito bem qual é a função do AE, quando você se deu conta, estava tudo sendo feito diante de uma expectativa e responsabilidade direcionada a você. Só que tem ações do AE que não são suas. Elas serão de responsabilidade do coordenador ou do psicopedagogo institucional, mas por falta de posicionamento, de esclarecimento, de identidade do profissional dentro do âmbito escolar, ele acaba se sobrecarregando e ao invés de ter parceiros na escola. Você quer ver algo que é muito comum? O professor da sala de aula comum ali do ensino fundamental 2 e médio, ter a mentalidade de imaginar que o estudante que é público-alvo do AE é responsabilidade do AE. Logo, ele não vai fazer PEI, logo, ele não vai adaptar, logo, ele não vai acompanhar esse estudante, porque a responsabilidade por esse estudante é do professor do AE. E isso não é real. Entende? O professor do AE também é um dos professores, mas ele não é o único. O professor do AE vai trabalhar com o PAE. O professor da sala de aula comum vai trabalhar com o PEI. Então, o estudante, ele é da responsabilidade de todos os educadores que lá estão, da comunidade escolar. Falta de tempo para adaptar materiais e planejar estratégias inclusivas. Nossa, é aquela correria, e muitas vezes se dá pela falta até de ideia mesmo, de pensar, meu Deus, o que que eu posso fazer? Chegou a semana, vamos imaginar aqui, da primavera, a gente vai trabalhar a primavera essa semana, tá? E o que que eu faço? Como que eu vou elaborar esse documento, essas atividades, esses recursos para melhor poder atender às necessidades do meu estudante? E quando a gente pensa em todas essas dores que perpassam para no âmbito da família, no âmbito da escola e no âmbito dos especialistas, o que que acontece? É igual o rostinho dessa professora que está aqui embaixo. É aquele esgotamento emocional. É aquela sensação de até arrependimento, até mesmo de se questionar por que que eu estou nessa profissão? Por que que eu escolhi estar aqui? Tá tão difícil, tá tão pesado, tá tão cansativo, eu me sinto tão desgastada ou desgastado em virtude de estar só, nadando contra a maré, até mesmo tendo aquela sensação que está enxugando gelo, sabe? E por eu entender essa realidade, até porque hoje eu tenho acesso a famílias e educadores e especialistas do Brasil todo trazendo informações, eu confesso a você que eu fico bastante inquieta com essa realidade, de verdade. E nas minhas férias eu fiquei muito pensativa. Para quem já é meu aluno, sabe que eu tenho curso do PEI, curso do AEE, curso da Lei 14.254/2021, que foi um curso direcionado para transtornos de aprendizagem, TDAH e dislexia, que hoje é um transtorno da aprendizagem, né? É, eu tenho cursos voltados para adaptação curricular, então veja.
Eu pensando, ok, o meu aluno ele compra o meu curso, ele faz a formação, mas e aí? E a continuidade desse estudo? Como que ele vai realmente prosseguir a ter um ambiente acolhedor, um ambiente que ele possa estudar, que ele possa compartilhar os seus aprendizados, que ele possa aprender fazendo network? Veja, a gente já entendeu que para a inclusão acontecer, a gente precisa de um trabalho sincronizado, família, escola e especialista. Então, você já imaginou você ter um ambiente acadêmico estruturado, onde você vai poder trocar as suas experiências e, ao estar na sala do AE, você ouvir as demandas, as dificuldades que o professor da sala de aula comum passa, como os pais também, e vice-versa. Um espaço como esse, onde a gente tem acesso a estudos de caso, a poder entender melhor todas essas dinâmicas, não fica muito mais rico no seu aprendizado em juntar a teoria baseadas em comprovações científicas, como também a prática. Porque, veja, se a gente já entendeu que o processo de inclusão não são só procedimentos, mas é entender estruturas, é entender a parte pedagógica, é entender os emocionais. E quando eu falo de emocionais, é a emoção, o sentimento, é a forma como cada um lida em estar numa sala de aula, em estar numa escola, em receber as crianças, em conversar e orientar as famílias, como também os especialistas. Será que você se sente pronto para tudo isso? E eu pensando em como melhor ajudar nesse processo, eu então cheguei no Clube VIP Multiplicadores da Inclusão. E aí você deve estar pensando assim, Pri, como que é isso? Olha que bacana, a própria imagem já deixa bem clara aqui para nós a importância de estarmos juntos nesse processo, também considerando o estudante. Por quê? A escola, ela é para todos e a gente precisa cada vez mais levantar a bandeira por mais inclusão. E para a gente pensar em ter mais inclusão, a gente precisa estar juntos nesse processo para que a gente tenha força para mudar o sistema, porque o sistema, ele precisa modificar. E quando eu digo sistema, é o sistema escolar. É fazer com que aquelas dores que a gente mencionou aqui anteriormente sejam tratadas, tenham soluções. Só que para isso a gente precisa estudar, a gente precisa compreender e a gente precisa ter voz para se posicionar e reivindicar os nossos direitos. Seja você no espaço de especialista, de professor ou de família, porque cada um de nós temos direitos e deveres nesse processo. Por isso o conhecimento ele é fundamental. Então, dentro do clube, como que foi que eu pensei, e eu estou aqui compartilhando com você essa proposta de trabalho, para que você entenda a segurança que você vai ter, a facilidade de acessar esses materiais, porque a vida do professor é corrida. Muitas vezes você precisa montar um documento, você precisa acessar algumas leis, você precisa elaborar materiais adaptados, mas você está na correria. Então, se você tem um espaço que te oportuniza a acessar esses materiais, tudo fica muito mais fácil. Então vamos lá. Nessa plataforma, você vai ter mentoria ao vivo mensal. Então hoje, esse momento que eu estou tendo aqui com você, vai lá para o nosso clube. Vai ser a nossa primeira mentoria que eu vou compartilhar, porque já já eu vou estar te falando sobre a anamnese, que é um formulário muito importante para o processo inicial para fazer as adequações para o estudante, e esse momento já vai estar lá, a gravação dessa nossa mentoria. E é lá você vai poder, ao assistir a mentoria, tirar dúvidas. E as mentorias mensais também a gente vai falar sobre estudo de caso, sobre práticas, sobre assuntos que são importantes para todos os profissionais e famílias que estiverem dentro do clube. Olha só que bacana, eu fiquei muito pensativa na elaboração sobre o seguinte: nossa.
Será que eu já vou gravar várias aulas, deixar lá pronto, para que os alunos, quando entrarem no clube, já tenham acesso a um monte de material? Aí eu fiquei pensando, não, a gente vai fazer algo que personalize. Por quê? No início de cada mês, você vai receber um questionário de perguntas do Google, onde você vai colocar nesse questionário quais são os temas que você gostaria que eu abordasse no nosso clube. Seja na mentoria ao vivo, seja nos mini cursos. Então, durante o mês, eu vou estar gravando aulas exclusivas que são escolhidas por você, porque a gente vai fazer esse levantamento dos temas e ali você vai ter acesso. E o que é importante da mentoria ao vivo mensal? Porque você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder perguntar, interagir. Percebe? Já no mini curso, você vai assistir a aula gravada, mas você vai poder fazer as suas perguntas, você vai poder interagir, trazer os seus insights, compartilhar materiais que você identificou em outros lugares para poder agregar. É um espaço de desenvolvimento, de aprendizagem, onde a gente vai juntar prática e teoria. Teremos também as aulas exclusivas com convidados especiais. Então, imagina, eu vou te anunciar que nesse mês nós teremos uma fonoaudióloga fazendo ali a aula exclusiva. E nesse momento eu vou perguntar ao nosso grupo: o que que vocês gostariam que essa fonoaudióloga trouxesse de conhecimento para agregar na sua prática? E aí a gente levanta que o que é mais importante agora para o grupo é falar sobre a comunicação aumentativa alternativa. Então, esse profissional ele vai preparar uma aula exclusiva para trazer para nós. E ali você vai poder tirar dúvidas, porque vai ser uma aula exclusiva em forma de mentoria. Percebe? Para que haja interação, para que haja crescimento e desenvolvimento. Então, isso vai ampliando o nosso conhecimento com especialistas de outras áreas que vêm a agregar com a nossa prática. Olha que riquíssimo. Nós teremos uma biblioteca. Lá eu vou postar artigos, estudos de caso. E aí, o que que é interessante? Não é mais só um modelo de P e um modelo de PAE. A gente precisa entender esses estudos de caso, por quê? Quem é esse estudante? Como é que foi a estrutura das respostas da anamnese feita pela família? E a sondagem de aprendizagem? Para a partir de então a gente entender como a gente vai fazer o PAE e como a gente vai fazer o PEI. A gente também vai ter um espaço só com as leis, onde ali você vai ter acesso direto a esses documentos para melhor se capacitar e também a te ajudar na hora de fazer algum encaminhamento, alguma solicitação, a se preparar para uma reunião e poder falar sobre as leis. Então, é conhecimento e facilitador para você em ter acesso a tudo isso. Nos recursos adaptáveis, a gente vai providenciar modelos. Então, lá no momento do questionário, quando você responde o que você deseja encontrar na plataforma durante aquele mês, você já vai ali estar trazendo o que você está precisando. Por que que vai ser uma vez por mês a sua contribuição em solicitar os assuntos de mentorias, de minicurso, e tudo mais, de artigos, estudos de caso e tudo mais. Porque aí eu preciso me preparar. Então, no início do mês, você já traz a sua demanda, e aí eu já vou organizando a minha agenda mediante a essas questões apresentadas, e assim a gente vai atendendo melhor, de forma personalizada. Eu não falo tanto da personalização, que a gente precisa personalizar a nossa prática com o estudante. Pois é. Então, para que você tenha clareza dessa prática e da importância dela, eu também preciso fazer o mesmo com você. E para a gente fazer as nossas trocas, a gente terá o nosso network, que é uma oportunidade de colaboração. Então, no WhatsApp, nós teremos uma comunidade onde ali não será só um espaço para tirar dúvidas pontuais. Igual nós temos nos meus cursos. Os cursos, eles são temas pontuais. Aqui não. Aqui vai ter momento que eu posso trazer ali um desafio para gerar uma discussão no grupo. Ali você vai poder falar: nossa, eu assisti um mini curso sobre
descalculia, e ali eu percebi que tiveram algumas orientações que eu cheguei a aplicar com o meu aluno, mas eu não vi resultado. Então, o que que eu posso fazer? Nossa, eu assisti a aula, eu vi que as orientações que foram dadas funcionou muito bem. Eu queria aqui reforçar que é valioso. O meu aluno teve esse acréscimo, ele teve esse crescimento no seu desenvolvimento. Então, a gente vai entender se aquilo que foi sugerido não surtiu efeito, o que que será que eu preciso adequar para melhor surtir efeito? Será que eu entendi a orientação? Será que eu preciso modificar porque para esse estudante não funcionou? E assim, nesse espaço de network, a gente vai construir toda a nossa troca, o nosso pensamento para melhor atender às necessidades do estudante e trazer segurança a você. Agora, o que que é importante a gente entender? Nós pensando nesse processo todo, que ele vai ser um serviço prestado durante o ano de 2025 por inteiro, até dezembro, você precisa ganhar um certificado desse momento. Então, no final do ano, você vai receber esse certificado de reconhecimento por sua participação na jornada anual de Transformadores da Inclusão, que simboliza o seu compromisso com a educação inclusiva e o impacto positivo que gerou na vida dos seus alunos. Este documento marca seu esforço aprendizado e contribui para um ambiente escolar mais acolhedor e transformador. Então, se você está no clube como mãe, você está se potencializando, estudando para melhor ajudar o seu filho em casa, para melhor orientar a escola quando ainda não faz uma prática inclusiva. Se você é um educador, você está se profissionalizando cada vez mais para fazer os atendimentos específicos aos estudantes. E você, que é especialista, vai entender melhor toda essa dinâmica para poder se posicionar assertivamente com a escola e com a família. E o melhor disso tudo, você tendo a oportunidade de interação entre todos esses profissionais e famílias que estão no clube, trazendo as suas realidades, trazendo os bastidores. Sabe quando eu falo assim, trazendo a caixa preta do avião? Por quê? Porque a gente precisa falar sobre isso. Não é só falar sobre o que é ideal no processo de inclusão, mas é também falar dos desafios que passa, criar estratégias para melhor lidar com tudo isso, reconhecer muitas vezes a nossa impotência, o não estar dando conta, mas ter um espaço de acolhimento, um espaço que você vai poder falar sem ninguém julgar, vai poder te ouvir e vai poder te orientar. Então, o nosso clube, ele realmente tem esse objetivo e é por isso que a gente acha importante certificar você por toda essa jornada anual que nós teremos em 2025. E aí você deve estar pensando, Pri, qual que é o investimento que eu terei que fazer para poder receber tudo isso, para eu me manter atualizado, estudando, trocando informações, fazendo com que aquelas minhas dores que você trouxe no início, eu consiga trazer curativo para melhor lidar com elas e virar cura. Porque quanto mais a gente se capacita, a gente tem autonomia, a gente tem autoria de pensamento, a gente se fortalece e a gente consegue criar ações reais, educacionais, que é o nosso maior objetivo. Todos aqui que estamos no papel de educadores, a gente fez a nossa formação porque a gente tinha consciência do nosso poder de transformação de mundo. E quem está aqui sendo família, o que a gente mais quer para o nosso filho é que ele se desenvolva, é que ele tenha o seu potencial é, ali adquirido a cada dia, para que ele tenha autonomia e autoria de pensamento. Então, mensalmente é uma venda recorrente. Pri, como é que é assim uma venda recorrente? Então, a precificação, ela é feita por meio do seu cartão de crédito, em que não vai comprometer o seu limite, porque o desconto de R$ 59,90 do seu cartão, ele vai ser descontado dele mensalmente. Por isso que é uma venda recorrente. E aí, como a gente quer que você
seja um multiplicador da inclusão, eu trouxe aqui uma possibilidade. Então, se você é coordenador de escola, diretor de escola, dono de escola, ou até mesmo professor, ou família que tem acesso aos educadores, se você trouxer 6 pessoas para serem membros do nosso clube, a sua vaga é gratuita. Tá certo? Então, essas pessoas, você vai me trazer o nome pelo meu WhatsApp, compartilha comigo. Aqui embaixo eu estou deixando também o meu Instagram. Então, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, no direct, e falar: Priscila, eu tenho essas pessoas que podem ser professores, podem ser pais, podem ser especialistas, eles querem entrar no nosso clube. E aí, uma vez que eles efetivem a sua entrada, você terá a sua participação anual como sendo um presente por ter trazido 6 pessoas a participar do nosso clube. Eu tenho muitos alunos que falam assim: ai, Priscila, o meu sonho era poder te trazer aqui para minha escola, para o meu município, para poder palestrar, para poder fazer o treinamento. E a gente sabe que muitas vezes precisa de todo um procedimento e uma logística para acontecer. E mesmo você, que já me teve tão por perto fazendo palestras e formações presencialmente, a proposta do clube é estudo contínuo. Então, aqui é uma oportunidade, uma possibilidade da gente estar cada vez mais atualizado. Então, o link para adquirir a entrada no clube é o que está aqui abaixo. Ó. É esse link que você vai poder copiar no seu celular e fazer, ou no seu computador, e fazer a aquisição. Só que a gente tem um bônus para hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro. Então, para quem adquirir o clube até a meia-noite de hoje, você adquire o clube pagando mensalmente R$ 59,90 e vai poder dar de presente o acesso ao clube para uma pessoa. Que você pode dar o acesso para a professora do seu filho, você pode dar acesso para um colega que é professor, você pode dar acesso, se você compra como especialista, você pode dar para um seu colega da clínica, ou você pode dar o acesso para uma família que você percebe que precisa, ou que é uma família engajada, que quer cada vez mais se instruir. Então, veja, por R$ 59,90 você garante o seu acesso e ainda dá de presente para uma outra pessoa. Mas esse bônus específico, ele só vai estar ativado hoje, dia 6 de fevereiro, até meia-noite. Então, uma vez que você compre, você já manda para mim no meu WhatsApp ou no meu direct do Instagram o e-mail da pessoa que você quer presentear. Uau, hein? Incrível, incrível. Imagina, você pagar R$ 59,90 para disponibilizar o acesso seu e mais de uma outra pessoa para que ela entre no clube e possa aprender. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Pode me chamar no meu WhatsApp ou no meu direct do Instagram, que eu estarei aqui na prontidão para tirar dúvidas, para te explicar algo e compartilha essa mentoria com o máximo de pessoas que você puder, porque essa é uma oportunidade única. É um momento que você vai ter de estar assessorado, acompanhado por mim durante o ano, tendo vários materiais que trarão mais segurança em sua prática. E quando a gente fala de início do ano, a gente sabe da importância do formulário de anamnese. E agora nós vamos então entrar nessa temática para que você valide esse momento que é tão importante, que vai trazer o direcionamento das suas ações para personalizar o atendimento do seu aluno. Então, eu vou trazer agora o modelo do da anamnese, lembrando que os meus alunos que estão no meu curso do PEI, do curso do AE,
já tem esse modelo de anamnese, só que para o ano de 2025 eu trouxe mais elementos, eu trouxe mais detalhes de perguntas para que você possa ter o máximo de informações para ajudar na sua prática. Então vamos lá. Nessa introdução, você pode até adicionar a data de quando você quer receber essa anamnese de volta. Eu sempre trago para os meus alunos a importância de disponibilizar a anamnese ou na época da matrícula, onde ali a família está preenchendo os dados, os formulários, aproveita e faça o preenchimento do formulário de anamnese, que tem como objetivo trazer as informações do estudante, para que você já entenda a questão das primeiras aprendizagens, as experiências nas escolas anteriores, o seu estado de saúde. Então, tudo isso já vai te trazer uma segurança maior para entender o seu aluno. Então, nesse questionário diz: tem como objetivo conhecer melhor o seu filho, suas necessidades, interesses e desafios para que possamos oferecer um ambiente educacional acolhedor, adequado ao seu desenvolvimento. Suas respostas serão tratadas com sigilo e ajudarão a equipe escolar a construir estratégias mais eficazes para o aprendizado e bem-estar da criança. Agradecemos a sua participação. E aqui você pode colocar a data, ok? Então a gente começa com a identificação. A gente pode fazer a anamnese de duas formas. Entregando para a família, que você pode estar pensando assim, Pri, mas vamos lá. O período de inscrição já passou aqui de matrícula. Então, você pode enviar essa anamnese via vida eletrônica ou via agenda física. E aqui você pode datar em cima quando é que você quer que seja devolvido. Pri, a minha escola, a gente tem um índice muito grande de famílias que são analfabetas, que eles não vão conseguir ler e responder. Então não tem problema, você vai fazer uma entrevista. Você vai marcar uma reunião com esses pais para poder entrevistá-los e adquirir essas informações. Quem é o responsável a fazer a anamnese? Ou o professor da sala do AE, ou o coordenador, ou o psicopedagogo institucional, tá? São esses os profissionais habilitados a fazer essa entrevista com os pais para o processo de coleta de informações para a anamnese, tá certo? Você fez a entrega para os estudantes. O psicopedagogo ou coordenador ou professor da sala do AE fez um levantamento de quais são os estudantes que conseguem acompanhar o currículo regular mediante os dados que foram tratados ali, aqueles que não têm um diagnóstico, mas estão demonstrando sinais de terem algum transtorno, ou aquele que já tem diagnóstico. Então, você vai separar em 3 volumes para fazer esse acolhimento e direcionamento de ações. Lembrando, toda a informação passada para a coordenação, essa informação vindas de reuniões, precisam ser repassadas para a equipe pedagógica. Ah, Priscila, eu não consigo porque eu tenho professores do ensino fundamental 2, o ritmo é diferente, uma hora tem outra, hora tem outra. Então, você vai pegar a ata dessa reunião, vai tirar uma cópia, vai pedir para um assistente passar na sala dos professores, ele vai ler o documento, ele vai assinar e receber uma cópia. É uma forma de garantir que as informações estão sendo compartilhadas. Vamos agora para a anamnese. Então, a gente tem um processo de identificação, lembrando que todos os dados que pertencem a esse documento, ela tem uma razão de existir, tem uma intencionalidade. Então, quando eu coloco aqui o ano escolar, é que eu quero saber se a idade desse sujeito está equiparado ao ano que ele está estudando, ou se ele é um aluno que já foi retido muitas vezes, e a data de nascimento, para ver se ele tem muito ou pouco atraso referente à turma que ele está ali estudando, ok? Nome do pai, da mãe, quem é o responsável pelo estudante, nome dos irmãos em ordem cronológica, se os pais são casados, separados, se eles têm hoje, se eles são separados e ele tem uma estrutura familiar nova, e a reação da criança frente a essa dinâmica que acontece, porque ali muitas vezes a gente vai ter informações de situações que podem ser desafiadoras ou não para a criança. Em caso de separação, a criança vive com quem?
Quem costuma fazer e buscar, perdão, quem costuma trazer e buscar a criança na escola? Então, aqui a gente está se apropriando desse formato e dinâmica familiar. A criança biológica, ela é adotiva, a criança sabe de sua adoção. Qual que é a reação da criança a essa situação? E aí, quando a gente entra nesse campo, é que a gente quer saber como que ela é como que é trabalhada a sua própria identidade frente a essas questões, independente se ela é adotada ou não, mas é como essa informação é trazida. Por exemplo, tem casos de crianças que são adotadas que a mãe fala: Você é meu filho de coração, eu amo você de uma forma que você não tem ideia. Eu passei vários anos para te esperando a sua chegada. Tem mãe que fala assim: você é meu filho de coração, eu fiz um favor de te adotar. Percebe que são dinâmicas completamente distintas e que isso interfere na autoimagem, na autoestima dessa pessoa e que pode impactar no processo de aprendizagem, tá? Amamentação. Natural quanto tempo, artificial quanto tempo, como foi a passagem do peito para a mamadeira e para a papinha. Hoje tem hora para comer, engasga com facilidade, come comida sólida, não precisa de ajuda. Então aqui a gente vai entender como que se dá esse processo da alimentação? Alicia Fernandes, que foi uma das precursoras da psicopedagogia aqui no Brasil, eu fui aluna dela, ela faz uma associação do processo de aprendizagem com a alimentação. Então, quando você vai comer algo, você cheira o alimento, você sente ele por completo, e é a partir daí que você vai se apropriando desse objeto, desse alimento. Então, você vai percebendo os sabores, o cheiro, você vai sentindo, vai já se conectando com a sua memória afetiva, se você já tiver conhecido essa fruta ou essa comida. Se você não teve uma boa experiência, você, eu não quero comer mais. E além dessas relações, você no mastigar, você vai triturando e vai fragmentando todo aquele alimento para depois os nutrientes serem absorvidos pelo seu corpo e aqueles que não são necessários serão eliminados. Percebe, a aprendizagem acontece da mesma forma. Quando você está com objeto de conhecimento, você primeiro precisa se apropriar dele, perceber cores, formas, a necessidade, a utilidade daquele objeto, para então fazer associações, ativando a memória do seu conhecimento prévio, e quando você entende a aplicabilidade daquele objeto, daquela informação, vira um conhecimento e ali você consegue, seria o nutriente que é retido, entende? Daquilo que não faz sentido para você, a memória não retém. Então, a relação ela é muito parecida da aprendizagem com o processo de se alimentar. É assim que a Alicia trazia para nós. Hábitos. Usou chupeta? Quanto tempo usou? Como foi a experiência? Com relação a roer unhas e a passagem também do vasinho. Então, essas informações dizem respeito também a questões emocionais. E a gente entender como que foram essas passagens, se foram saudáveis ou se foram abruptas, porque isso pode interferir no processo de aprendizagem. Aí nós vamos aqui para a alimentação. Se é exagerado, se é inapetente, se é normal, se apresenta restrição ou seletividade alimentar, e aí você já vai se apropriando a essa realidade da qual o aluno tem como relação no seu processo de alimentação, para já fazer as adequações. Desenvolvimento motor. Se ele engateou, se ele correu, se ele ficou em pé, se ele possuía bom equilíbrio, se ele andou. E a gente sabe o tanto que o desenvolvimento motor, ele é importante para a organização do corpo no espaço, a como ele faz as percepções de tudo que está ao seu redor. Se ele apresenta dificuldade em controlar os seus esfíncteres, o desenvolvimento motor foi esperado para a idade? Então, isso aqui também é importantíssimo, porque aqui a gente já está vendo sobre o marco do desenvolvimento. Quanto ao desenvolvimento da linguagem, com que idade começou a falar? Falavam para ele repetir? Falava muito errado? Com quem falava mais? Trocava letras? Fala muito? É oralizado? Dá recados? Apresenta atrasos na fala? Não verbaliza, mas se comunica por gesto? Usa línguas de sinais? Usa comunicação alternativa aumentativa, como PECs, pranchas de aplicativos? Se comunica por meio de braille? E aqui é muito interessante, por quê? Porque a gente vai não só avaliar
o desenvolvimento da oralidade, como também, ó, o pensamento de construção de pensamento. Por quê? Quando a gente fala se ele dá recado, a gente está vendo a memória, se ele traz algo que tem lógica, tem repertório naquilo que ele diz, tem sentido. Tá? Então a gente também já começa a perceber essas duas questões. Lembra quando eu falei daquele caso de um estudante que está no sexto ano, mas não está alfabetizado? A gente vai entender que muitas vezes esse estudante ele não está alfabetizado, mas está preservado a construção do seu pensamento. O que que isso quer dizer? Que ele pode fazer prova oral, ele pode fazer prova com dicas visuais, e não necessariamente a gente ficar tão preocupado no processo de alfabetização. Ele vai ser alfabetizado, a gente precisa entender o que está impactando o processo de alfabetização. É a sua percepção visual? É a sua percepção auditiva? E ele não consegue reter, processar a informação e devolver? É uma deficiência intelectual? Foi um fracasso escolar? O que que realmente impactou nesse processo para que ele não tenha se desenvolvido? Então, tudo isso a gente vai se apropriar para entender e fazer os encaminhamentos, ok? Sono. Agita-se durante o sono, não apresenta, perdão, apresenta sudorese, fala dormindo, dorme com objeto, é sonâmbulo, acorda várias vezes à noite, tem enurese noturna, então ele faz xixi na cama, tem medo de dormir sozinho, quando acorda vai para a cama dos pais, até que idade dormiu no quarto dos pais. Então são informações para a gente entender se esse sujeito ele está tendo tempo de consolidar o conhecimento, porque na hora da dormida é o tempo que o cérebro tem para processar, consolidar e armazenar tudo que aquele sujeito vivenciou durante o dia. E também aqui traz as percepções emocionais dentro desse processo. Comportamento e desenvolvimento emocional. Se ele é tranquilo, ansioso, seguro, alegre, curioso, criativo, agitado, se ele apresenta autonomia, se a família super protege, se ele apresenta crises de choro ou irritabilidade com frequência, como ajudá-lo nesse momento, como seu filho reage quando é contrariado, qual a sua atitude nessa ocasião. Então, aqui a gente vai entender essas relações, esses combinados. Será que é uma família que super protege? Será que é uma família que é muito dura na hora de também orientar o filho? Quais são as orientações que eu preciso dar para eles entrarem num equilíbrio? É, o que o filho não gosta de fazer e nem que faça com ele? Como reage a mudanças da rotina? Se adapta bem? Demonstra resistência, mas aceita com o tempo? Fica muito irritado e ansioso? Ele apresenta hipersensibilidade ou hipossensibilidade a algum estímulo? Marque os que se aplicam: som, luz, textura, cheiro ou não apresenta sensibilidade. Então, aqui a gente já está vendo se esse sujeito tem alguma disfunção sensorial, para a gente poder já fazer as adequações dentro da sala de aula, com as flexibilizações, e já orientar a família também. Apresenta comportamentos repetitivos? Apresenta Perdão, aprendizagem e habilidades. Como é a atenção e concentração da criança? Mantém o foco por períodos longos? Perde o foco com facilidade? Tem dificuldades em manter a atenção? Qual que é esse processo? Como que acontece? E aqui é muito importante porque a gente está falando das funções executivas, habilidades cognitivas. Quais atividades mais gosta? Brincadeiras ao ar livre, desenhar e pintar, jogos e quebra-cabeças, histórias e músicas. E aqui já está havendo o quê? Um direcionamento sobre como você vai fazer a sondagem da aprendizagem. E ele, quanto à sociabilização, ele prefere brincar sozinho, em grupo, tem dificuldades em interagir, faz amigos com facilidade, possui baixa tolerância à frustração, ajuda os colegas quando necessário, adapta-se facilmente a novos grupos, mantém contato com os colegas da sala de aula e aí fora da escola. E o que é importante? Olha quantos dados sociais a gente vai se apropriar, por quê? Quando esse estudante ele tem contato com os colegas fora da sala, ele tem a oportunidade de criar memórias afetivas que vão ajudar depois no processo de aprendizagem. E a gente precisa entender se, quando esse estudante, por exemplo, prefere brincar sozinho, será que a família ela tem uma dinâmica de não se sociabilizar
com os pares, os colegas de trabalho, de ir para o clube. Às vezes a família ela tem um ritmo muito intenso durante a semana e chega final de semana ela quer ficar só em casa. Então, essa criança, esse adolescente, ele não tem o hábito de sair. E acaba que isso vai interferindo a cada vez mais ele ficar mais recluso, tá? Então, tudo isso faz com que nós entendamos essas dinâmicas, ok? Aí a gente vem para as atitudes sociais predominantes. Se ele é obediente, se ele é independente, se ele é comunicativo, se ele é agressivo, se ele é cooperador. Olha quantos dados a gente já está tendo sobre esse estudante. A criança, ela possui diagnóstico clínico? Se sim, qual? Qual a data da conclusão? E essa questão da data da conclusão, a gente tem que entender que, quando se trata de CID, a gente não precisa pedir para a família renovar o CID. A gente pode pedir para que ela renove um relatório psicopedagógico, porque eu quero entender como é que está o desenvolvimento clínico daquele estudante. De 6 em 6 meses é o tempo de validade daquele relatório que foi entregue. Então, a gente só tem que ter o cuidado de não vincular que para se fazer as adequações, o estudante tem que ter uma renovação de CID, tá? Porque CID é o funcionamento daquele sujeito, ele não vai mudar, ok? Então vamos lá. O aluno ele faz acompanhamento com especialista? Quais são esses especialistas? O aluno necessita de apoio educacional especializado? Caso a resposta seja positiva, quem fez a solicitação e por quê? Faz uso de medicamento para que causa efeitos colaterais? Explique, porque aí você vai entender muito também de como seu aluno está chegando e o porquê daqueles comportamentos. Frequentou algum programa de educação ou estimulação precoce? Qual? Agora a gente vai falar sobre a adaptação escolar. Isso aqui é totalmente novo e não tinha na anamnese anterior, tá? E como outros dados também que eu compartilhei anteriormente. A criança já frequentou outra escola? Como foi a adaptação? Qual o maior desafio da criança na escola? Socialização, aprendizagem, comunicação, comportamento, outros. Existe algo que ajuda a criança a se acalmar, como música, brinquedos específicos, objetos sensoriais? Então, aqui você já vai se apropriando num momento de crise. O que você pode fazer para melhor ajudá-lo? Adaptação escolar e apoios necessários. A criança possui um plano educacional individualizado? A criança já recebeu atendimento educacional especializado, o AEE? Quais adaptações a criança já utilizou na escola? Atividades adaptadas, uso de tecnologia assistiva, apoio de um mediador, estratégias diferenciadas para a aprendizagem, nunca utilizou adaptações? Há algo específico que a escola deve saber para facilitar a aprendizagem da criança? Sim, o quê? Olha quantos dados importantíssimos você já adquiriu do seu estudante para começar o processo de sondagem para poder elaborar o PEI. Lembrando que o parecer ele traz que até por volta ali do dia 25 de fevereiro você já tem que ter clareza das metas que você vai traçar para o PEI, tá? Então a gente precisa realmente fazer acontecer. Já na anamnese do ensino fundamental, eu fiz para o Fundi 1, Fundi 2 e médio a mesma anamnese. Então, ela traz a mesma introdução, a identificação é a mesma da anamnese da educação infantil. A gente fala sobre os dados familiares e a gente vai começar a perceber a diferença aqui, ó, histórico da escolaridade. Então, início da escolarização, que a gente vai entender se esse estudante ele frequentou ou não a educação infantil, porque faz toda a diferença na base dele de formação. Se ele recebe apoio pedagógico em casa, de quem que é? Será que essa pessoa está preparada? Será que ela precisa de instrução como melhor orientar a criança na hora de estudar? Tá? Foi notada alguma dificuldade na aprendizagem? Qual? Quando e qual dificuldade? Faz acompanhamento com algum profissional específico? Repetiu uma série? Qual? E como foi a experiência? Que disciplina o aluno tem maior interesse? Que disciplina ele não tem interesse ou possui dificuldade? A gente já está tendo aqui vários indícios aí, tá vendo?
Faz atividades extraescolares? Quais? Estuda espontaneamente? Quando estuda, se cansa facilmente? Quando realiza uma atividade, fixa atenção por curto tempo ou não se concentra? Qual o comportamento do seu filho enquanto estuda? Esquece com facilidade o que estudou? Com vocês, pais, como vocês, pais, veem as dificuldades escolares de seu filho? E aqui a gente percebe se essa família de fato é preocupada, se ele está só querendo terceirizar o estudo, se é um pai que ele é envolvido no processo de educação. Então, tudo isso já vai estar te trazendo vários nortes aí com esse formulário. Como é a organização do seu filho para realizar as atividades escolares? Consegue planejar e iniciar as atividades sem ajuda? Precisa de lembretes para começar a concluir as tarefas? Ou apresenta dificuldade para iniciar e finalizar as atividades? Então, aqui a gente está falando do quê? Funções executivas, de planejamento e organização. Então, aqui a gente já está vendo em loco quais são os desafios ou facilidades que o estudante tem já para iniciar todo o nosso planejamento com ele, de ações, junto com o processo de sondagem. Como seu filho gerencia o tempo durante as atividades? Consegue realizar as tarefas dentro do tempo estipulado? Precisa de ajuda para organizar o tempo ou dificuldade significativa para cumprir prazo? Então, a partir daquilo que ele não dá conta, a gente vai trazer o contraponto de estratégias para ele desenvolver e deixar de ser uma inabilidade para se tornar uma habilidade. Seu filho consegue seguir múltiplos comandos e instruções? Sim, sem dificuldades. Sim, mas precisa de repetições ou apoio visual. Não precisa de instruções simples. Não, precisa de instruções simples e diretas. Aqui a gente já está tendo dicas de como fazer a flexibilização, tá? Seu filho apresenta dificuldade em resolver problema do dia a dia? Não, consegue buscar soluções sozinho, algumas vezes precisa de ajuda, tem dificuldade para encontrar soluções sem apoio. Como seu filho lida com frustrações e desafios? Lida bem e tenta resolver a situação. Demonstra dificuldades e pode precisar de apoio emocional. Tem reações intensas e crises emocionais frequentes. Como é a memória de trabalho do seu filho quanto à capacidade de lembrar informações para resolver tarefas? Consegue lembrar informações e aplicá-las sem dificuldades? Precisa de lembretes para recordar o que deve fazer ou esquece com frequência o que foi ensinado ou solicitado? Olha quanto potencial você já tem aí para direcionar toda a sua ação frente ao seu aluno. Então, assim, riquíssimo, percebe? E você está vendo a diferença da anamnese da educação infantil para a anamnese do ensino fundamental e médio, tá? Desenvolvimento motor. Apresenta alguma dificuldade de locomoção, postura ou coordenação? Apresenta bom rendimento nas aulas de educação física? Apresenta boa coordenação motora fina, apreensão do lápis e uso da tesoura? Quanto ao desenvolvimento perceptivo, e aí só falando um pouquinho do desenvolvimento motor, todas essas habilidades que a gente trouxe aqui em cima, a gente está falando de conhecimento prévio de orientação espacial, lateralidade, equilíbrio, coordenação visiomotora. Então, são habilidades fundamentais para o processo de leitura e escrita, tá certo? Vamos para o desenvolvimento perceptivo, que é aqui onde a gente recebe os estímulos. Então, tudo que a gente vai trazer de imagem mental, a gente vai receber por meio do quê? Dos estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, ok? Então, ele apresenta alguma dificuldade, perdão, apresenta alguma dificuldade para enxergar, apresenta objetos. é, Aproxima objetos dos olhos ou franze a testa, então ele está aqui assim, ó. Aí ele tem que trazer muito pertinho, ele franze para poder enxergar. Então a gente tem que se atentar. Se tem essa dificuldade, vamos encaminhar para um oftalmologista, para um ortoptista, para ver se ele pode ter ou não uma lateralidade cruzada, tá certo? Se ele pode estar tendo dificuldade de captar as informações que estão no quadro. Apresenta ter dificuldades para ouvir, necessidades que repitam uma explicação dada? Será que essa dificuldade tem a ver com processamento auditivo central? Será que é uma dificuldade porque ele está muito distraído e não consegue reter a informação?
Para escutar, é preciso falar mais alto? É desatento? É agitado? E quando que acontecem esses comportamentos? Para a gente entender os gatilhos. Como reage a mudanças na rotina? Se adapta bem? Demonstra resistência, mas aceita com o tempo? Ou fica muito irritado e ansioso? Apresenta hipersensibilidade ou hipo a algum estímulo? Marque som, luz, textura, cheiros, tá? Essa parte todinha aqui são as mesmas que nós vimos lá na anamnese da educação infantil, tá? Que eu também trouxe para cá. Que se apresenta comportamentos repetitivos, se ele é tranquilo, ansioso, seguro, alegre, curioso, criativo, ou se apresenta autonomia, o que o seu filho gosta de fazer e o que façam com ele, o que ele não gosta nem que façam com ele, que também ele não gosta de fazer, como que seu filho reage quando é contrariado, qual a sua atitude nessa ocasião, medidas disciplinares empregadas pelos pais. Quanto à socialização, se ele faz amigos com facilidade, se ele prefere fazer os trabalhos sozinho ou em grupo, se ele possui baixa tolerância à frustração, se ele ajuda os colegas quando necessário, se ele adapta-se facilmente a novos grupos de trabalho, se ele possui rede de contato virtuais, mantém contato com os colegas de sala fora da escola. Olha quantos dados importantes para a gente entender como que esse sujeito interage com os seus pares. Atitudes sociais e predominantes. Ele é obediente, independente, comunicativo, agressivo, cooperador, sono. Ele apresenta insônia, pesadelos, hipersonia, excesso de sono. Na saúde, apresenta problemas neurológicos? Qual? Faz acompanhamento com especialista? Qual? O aluno necessita de apoio educacional especializado? Caso a resposta seja positiva, quem fez a solicitação e por quê? Tem diagnóstico médico? Qual a conclusão? Quais recomendações? Qual a data da conclusão? Faz uso contínuo de medicamento? Para quê? Qual é a causa de efeitos colaterais? Explique. Apresenta alergias ou restrições alimentares? Quais? Quanto à adaptação escolar e apoio necessário? O aluno tem plano educacional individualizado? O aluno já recebeu atendimento educacional especializado? Quais adaptações o aluno já utilizou na escola? Provas e atividades adaptadas, uso de tecnologia assistiva, apoio de um mediador, estratégias diferenciadas para a aprendizagem. Nunca utilizou adaptações? Há algo específico que a escola deve saber para facilitar a aprendizagem do aluno? Então, essa anamnese que eu acabei de compartilhar com você, você vai ver que ela pode ser usada tanto no Fundi 1, 2 e médio, ok? Que são anamneses que vão te trazer muitos dados no olhar da família, que vai te orientar, vai nortear até o seu processo de sondagem para iniciar as adequações pedagógicas. Olha, foi uma satisfação estar aqui com você. Seja muito bem-vinda ao nosso Clube Multiplicadores da Inclusão e qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar que eu estou à sua disposição. Um beijo e até a próxima.